Graça e paz, estou passando aqui mais uma vez para te entregar o pão da palavra de Deus, esse devocional poderoso que tem como propósito alimentar tua fé, tua alma e tua esperança. Mateus capítulo 26, versículo 31 diz assim: Então Jesus lhes disse: Ainda essa noite todos vocês me abandonarão, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: Assegure-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Querido, essa é uma passagem bíblica muito interessante, que fala de um homem chamado Pedro, que fala de um homem chamado Jesus. Jesus tem uma missão. Qual é a missão? Morrer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, e isso ele fez, isso ele concluiu com muito êxito, a gente sabe disso. O outro homem é Pedro, um discípulo que Jesus chamou para caminhar com ele, para que depois da sua morte e ascensão pudesse dar continuidade ao seu ministério. Pedro é muito destacado na Bíblia. Quem nunca falou de Pedro como um homem sanguíneo, colérico, bravo, um homem que falou demais, que deu espadada em servo de sumo sacerdote, que esbravejava o tempo inteiro. Pedro sempre se destacou pela sua maneira de falar, pela sua maneira expressiva, pela sua maneira impactante de dizer e de opinar e de discutir e de questionar. Aqui Pedro está mais uma vez sendo Pedro, é ou não é verdade? Jesus disse: Olha, eu estou pronto para ser entregue e vocês todos vão me abandonar. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, jamais te abandonaremos, jamais te abandonaremos. Jesus disse: Pedro, preste bem atenção, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pedro toma de novo a palavra e diz: Jamais, Senhor, se for preciso ser preso ou até morrer, eu irei na sua frente. Mas o tempo vai passando, Jesus é entregue, não é? E depois de ser entregue, Pedro vai seguindo Jesus de longe. Alguns soldados percebem, algumas pessoas ali percebem que Pedro tem um sotaque, que Pedro tem um jeito e que Pedro pode ser um daqueles galileus. Então Pedro é questionado 3 vezes se ele conhecia Jesus. Então Pedro nega o Senhor 3 vezes, como o Senhor Jesus lhe havia predito. Interessante é que Jesus coloca uma referência, diz para Pedro: quando o galo cantar, você já me negou 3 vezes. Esse canto do galo, esse cantar do galo, para mim serve como um grande alarme, que Jesus disse para Pedro, fala: olha, eu vou colocar um alarme, quando esse alarme soar, você vai perceber de verdade quem é você. Pedro se achava o cara, Pedro se achava o bonzão, Pedro era aquele que sempre queria sair na frente. Sabe aquele tipo de pessoa que tudo que você vai ensinar parece que ele já sabe, ele concorda, ele diz que ele já sabe? Sabe aquela pessoa que tudo que você vai falar ele já tem uma experiência semelhante? Sabe aquela pessoa que sempre está falando com um tom mais alto do que os demais? Sabe aquela pessoa que sempre se mostra conhecedor de muitas coisas perto daquilo que você está apresentando? Sabe aquela pessoa que acha que já aprendeu tudo, está num nível superior a todos? Assim era Pedro. Mas Jesus diz: Pedro, calma. Parece que Jesus está dizendo assim para Pedro: calma aí, desce desse pedestal, você não está com essa bola toda, fique atento, eu vou pôr um alarme. E esse alarme é um canto do galo, tá ok? Quando esse galo cantar, você já me negou 3 vezes. O tempo passou e Pedro realmente nega o Senhor 3 vezes nos questionamentos das pessoas que estão ali por perto, uma vez que Jesus já estava entregue para ser morto. E quando Pedro nega Jesus 3 vezes, então ele ouve o galo cantar. Aquele canto do galo mexeu com Pedro. Quando aquele galo canta, Pedro cai em si. Quando aquele galo canta, Pedro então entende o que Jesus estava querendo dizer para ele. Querido, deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que o galo cantou na sua vida? Jesus, Deus, ele tem sempre que colocar alguns alarmes em nossas vidas para realmente nos posicionar, para nos fazer lembrar quem somos, para nos fazer lembrar da nossa dependência dele, da nossa fragilidade, e entender que por mais que conheçamos a palavra, ainda não conhecemos tudo. Por mais que temos intimidade com Deus, ainda é possível buscar mais intimidade com o Senhor. Por mais que sejamos fortes, nós precisamos do Senhor. Sabe, querido, é na hora da pressão, é na hora do aperto, é na hora que as coisas estreitam em nossas vidas, é que de fato vai revelar aquilo que tem dentro de nós. Pedro estava falando em alta voz, gritava, esbravejava, e quem ouvia dizia: uau, que homem de Deus, uau, que exemplo, que espelho. Mas quando a situação apertou, quando as pessoas questionavam ele, e ele com medo de ser também preso e ser morto como Jesus foi, vendo Jesus ser preso, ele então nega. Sabe o que isso me mostra?
que na hora da pressão nós vamos revelar de verdade quem nós somos. No meu ponto de vista, você não precisa concordar comigo, mas não é pandemia, não é carnaval, não é circunstância difícil, não é nada que desvie alguém da fé ou que faça a sua fé esfriar. Na verdade, as pressões, as circunstâncias vêm e espreme a gente e então colocaremos para fora com pouco tempo aquilo que está dentro de nós, se uma fé genuína ou se apenas uma religiosidade. Deus está usando este devocional como um galo cantando na sua vida, para mim e para você, para nos fazer lembrar quem nós somos e que precisamos vigiar. Não podemos negligenciar o tempo de congregar na nossa igreja, ainda que seja via live. E o que eu vejo é que são muitas pessoas que não fazem questão de sentar um tempo para participar do culto de suas igrejas. Não ouvem a voz do pastor, não ouvem a palavra, e o que falar do seu tempo de oração? O que falar do seu tempo de devocional? O que falar da sua leitura bíblica, do seu culto doméstico, do seu culto em família? Querido, nós somos aqueles que precisam de Deus, não é Deus que precisa de nós. Deus nos amou, Deus amou a Pedro, Deus ama a mim e a você, tanto que Ele sempre vai colocar um galo para cantar na nossa vida, toda vez que o nosso orgulho, a nossa soberba estiver um pouco mais latente, um pouco mais sobressaindo, tá ok? Então que você possa receber essa palavra, entendendo que Deus Ele quer fazer um galo cantar na nossa vida, para restaurar a nossa vida. Depois que o galo cantou, Pedro caiu em si. Pedro entendeu quem de fato ele era. Pedro se arrepende de muitas coisas, deseja voltar a pescar, mas Jesus entra numa situação de restauração. Jesus restaura a vida de Pedro. Jesus restaura a vida de Pedro. O propósito do canto do galo não é humilhar, mas é restaurar, é soar um alarme nas nossas vidas para dizer: vocês não estão com essa bola toda, vocês precisam descer um pouquinho mais e entender a sua total dependência do Senhor. Depois que Pedro ouve o canto do galo, se arrepende, Deus restaura a vida de Pedro. Depois que vence a morte, Jesus vence a morte, volta ressurreto, restaura a vida de Pedro. Pedro se torna o maior avivalista do Novo Testamento, depois do Pentecostes. Então, querido, a proposta de Deus é que Ele venha nos restaurar e que esse galo possa cantar, possa soar na minha vida e na sua vida como um alarme de Deus para a glória do Senhor, ok? Inscreva-se aqui no nosso canal se você tem gostado dos nossos devocionais. Curta, compartilhe com seus amigos, certamente essa palavra pode impactar a vida de alguém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.